Cabos de alumínio, quando que pode e quando que não pode utilizar dentro da instalação elétrica? Nós falaremos sobre isso nesse vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leônidas Borges, embaixador aqui do canal Obra é Compromisso. E eu já quero te convidar para se inscrever no canal, clicar no sininho e selecionar todas. Assim você é notificado de todos os vídeos que forem publicados aqui no canal. Se tem uma dúvida muito comum entre os eletricistas é quando eu posso utilizar o cabo de alumínio e quando eu não posso utilizar o cabo de alumínio. E quando nós temos dúvidas em relação à instalação elétrica, nós precisamos procurar nas normas. E nesse caso será a norma NBR 5410. Então vamos consultá-la. No item 6237 diz assim, ó: os condutores utilizados nas linhas elétricas devem ser de cobre ou alumínio, sendo que, no caso do emprego de condutores de alumínio, devem ser atendidas as prescrições do item 6238. Então, se eu for utilizar de alumínio, eu preciso ver esse item 6238. Então, vamos ver o item 6238 que a norma se refere. O uso de condutores de alumínio só é admitido nas condições estabelecidas em 62381 e 62382. Então, só posso utilizar se eu atender essas condições aqui determinadas. Então, vamos ver o item 62381. Em instalações de estabelecimentos industriais, podem ser utilizados condutores de alumínio, desde que simultaneamente a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 16 mm. B. A instalação seja alimentada diretamente por subestação de transformação ou transformador a partir de uma rede de alta tensão ou possua fonte própria e C. A instalação e a manutenção sejam realizadas por pessoas qualificadas, que está lá na tabela 18, BA5. Ok. Então aqui são os critérios, as condições na instalação industrial. Então, para eu colocar o cabo de alumínio numa instalação industrial, precisa atender esses critérios. Esse é o primeiro item. Vamos para o segundo item, que é o 62382. Em instalações de estabelecimentos comerciais, podem ser utilizados condutores de alumínio, desde que, simultaneamente, a seção nominal dos condutores seja igual ou superior a 50 mm. B. Os locais sejam exclusivamente BD1, ver na tabela 21. E a instalação e a manutenção sejam realizados por pessoas qualificadas, também o BA5. Então aqui nós já vimos industrial e também já vimos comercial. Só que não tem nada falando sobre residencial. Aqui é o grande problema. Por quê? Porque a norma não deixa claro se na instalação residencial eu posso ou não. Pelo que está dizendo aqui, aparentemente nós não podemos utilizar esse tipo de cabo de alumínio dentro da instalação residencial, porque lá na primeira parte que nós lemos, ele diz que só pode ser utilizado se atender os critérios do item 1 e item 2 lá, o final dele, né? Que é o 62381 e 62382. Então a gente só pode utilizar cabo de alumínio nessas duas condições, ou seja, instalação elétrica residencial está fora. Então, pelo que eu entendo aqui da norma, pelo que está escrito na norma, nós não podemos utilizar cabos de alumínio na instalação elétrica residencial. O que é uma pena, porque muitas instalações elas estão bem distantes do padrão de entrada de energia e muitas delas mais de 50 metros de distância. E a diferença do preço de condutores de cobre para condutores de alumínio é muito grande. E principalmente em locais onde a instalação elétrica é feita por condutores aéreos, o ideal é que a norma autorizasse ser utilizado esse tipo de cabo na instalação residencial, desde que não fosse dentro da casa. Isso é muito importante a gente destacar. Nunca um cabo de alumínio pode ser utilizado dentro da instalação elétrica residencial. A norma não permite nem na parte externa. Por exemplo, do padrão de entrada de energia até a casa, a norma, pelo que nós lemos aqui, ela não permite. Então nós temos que prestar muita atenção. Qual que é a minha opinião? Eu acho que o ideal seria a norma permitir na área externa, antes de entrar no ponto de entrada da edificação, antes de entrar na casa,
nós trocarmos esse condutor, mas do padrão de entrada de energia até a casa poderia ser utilizado cabo de alumínio, mas não é o que a norma atual ela determina. Então, outro detalhe que nós precisamos prestar muito, mas muita atenção é em relação à conexão. Quando nós vamos conectar o condutor de alumínio para o condutor de cobre, precisa prestar muita atenção, porque não só essa emenda tem que ser muito bem feita, como deve ser feito da maneira correta. O condutor de alumínio não pode estar em contato direto com o condutor de cobre. Existem vários conectores no mercado que fazem esse tipo de conexão, mas lembre-se, emenda direta do condutor de cobre com o condutor de alumínio nunca pode ser feito, porque vai dar problema, pode ter certeza. Esses dois metais não são compatíveis, então nós precisamos prestar atenção nesse detalhe. Então, de maneira categórica, eu posso te falar, instalação elétrica residencial, cabo de alumínio, nunca dentro da instalação. E a norma não permite nem na parte externa, o que é uma pena. Eu acho que poderia ser autorizado. Mas como precisamos seguir sempre as normas, cabo de alumínio, sem chance na instalação elétrica. Somente na instalação industrial e comercial quando atender esses requisitos que eu acabei de ler para vocês. E aí, sobrou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre isso. Você acha que a norma deveria permitir o uso de cabo de alumínio na instalação elétrica residencial ou não? Coloca aqui embaixo nos comentários para a gente saber. Não se esquece, curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo e vai ali embaixo e confere se você está inscrito no canal. Forte abraço e até o próximo vídeo.